Quando invadiu a Ucrânia, a Rússia tinha quase todas as vantagens imagináveis ao seu lado. Ela tinha o exército maior e mais forte, o orçamento militar mais alto, equipamentos militares mais poderosos, oficiais comandantes mais experientes e estratégias mais inteligentes, o que deveria ter resultado em uma vitória rápida e esmagadora. Em vez disso, anos se passaram, mas a vitória nunca veio. A Rússia já luta contra a Ucrânia há mais tempo do que o Exército Vermelho da União Soviética combateu os nazistas na Segunda Guerra Mundial. E hoje não está mais perto da vitória do que estava em 2022. Além disso, suas muitas vantagens foram sendo reduzidas, uma a uma. E até mesmo sua última vantagem, a capacidade de sustentar uma longa guerra de atrito, está lentamente começando a se tornar mais uma fraqueza cara e insustentável do que um benefício. Então, para entender como chegamos a este ponto e a verdadeira e chocante dimensão do fracasso sem precedentes da Rússia, é importante primeiro olhar para o desenrolar da guerra até agora. Em fevereiro de 2022, o mundo assistiu com o coração na mão enquanto a Rússia reunia seu enorme exército ao lado das fronteiras da Ucrânia. Enfrentando probabilidades quase intransponíveis, Kiev parecia à beira de um colapso total, com especialistas e agências de inteligência do mundo todo esperando que a máquina de guerra russa atravessasse a fronteira a qualquer momento e esmagasse qualquer defesa modesta que os ucranianos conseguissem erguer. Quase ninguém esperava que a Ucrânia fosse capaz de se defender adequadamente, não contra uma força tão poderosa e massiva como a Rússia, que tinha tanta experiência militar e uma reputação tão forte no campo de batalha. Com o benefício da retrospectiva, é fácil ver o quanto essas opiniões estavam erradas. Na época, porém, faziam total sentido. A Rússia estava entrando em guerra com uma das maiores e mais poderosas frotas de tanques do mundo, dezenas de milhares de veículos blindados, estimados em 190 mil, e uma enorme quantidade de jatos, bombardeiros, artilharia e outros equipamentos. A Ucrânia, por sua vez, certamente não era considerada nenhum tipo de potência militar na época. Ela dispunha de uma variedade limitada de tanques soviéticos antigos e veículos blindados, além de outros equipamentos, quase todos da era da Guerra Fria. Sua indústria de defesa doméstica era pequena e pouco desenvolvida, e em todos os aspectos que importavam, simplesmente não conseguia chegar perto de igualar a Rússia. Resumindo, o cenário favorecia que a Rússia atingisse seus objetivos militares com facilidade. Parecia que os dias do governo ucraniano estavam contados, e o Serviço Federal de Segurança da Rússia, o FSB, já estava no processo de planejar seus próximos passos, preparando apartamentos em Kiev para os novos oficiais apoiados pelo Kremlin, que pretendia instalar. A Ucrânia, ao que parecia, estava destinada a se tornar mais um estado fantoche de Moscou, semelhante ao que é a Bielorrússia, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conseguiria exatamente o que queria, assim como já havia feito tantas vezes antes. No entanto, como a história já provou tantas vezes antes, a guerra é imprevisível. Não se trata apenas de números ou de qual lado tem a força mais forte ou maior. Em vez disso, a guerra é caótica, dinâmica e orgânica, mudando e evoluindo com o tempo e influenciada por uma vasta rede de variáveis. E até mesmo uma força significativamente menor e mais fraca pode surpreender o mundo e desafiar as probabilidades, apenas com coragem e determinação, como um animal ferido encurralado. E foi exatamente isso que a Ucrânia fez. A Rússia avançou nos estágios iniciais, pois a Ucrânia teve dificuldades no início do conflito, mas logo a maré mudou. E todas as suposições que grande parte do mundo, incluindo a Rússia, havia feito sobre a guerra logo começaram a ruir, junto com suas muitas vantagens. Muitos esperavam que o enorme exército russo conseguiria rapidamente isolar as forças ucranianas, por exemplo. Mas isso não aconteceu, pois inúmeros ucranianos decidiram se voluntariar e defender sua terra. Mesmo com pouca ou nenhuma experiência militar, uma multidão de homens e mulheres demonstrou uma coragem notável e uma verdadeira disposição de dar a vida pelo seu país. Os comandantes da Rússia também achavam que a força esmagadora de seu exército os faria marchar até Kiev em apenas alguns dias após a invasão. Mais uma vez, isso não aconteceu. Apesar de sofrer perdas e ver seus cidadãos se tornarem vítimas de crimes de guerra horríveis em lugares como Bucha, o país se uniu contra a invasão russa. O país montou uma resistência firme, provando ser um adversário muito mais difícil de derrotar do que o Kremlin poderia ter antecipado. A Ucrânia também se beneficiou da arrogância russa. Os comandantes do Kremlin poderiam, e talvez deveriam, ter aproveitado mais sua vantagem inicial, usando suas forças aéreas muito maiores e mais fortes para tomar o controle dos céus e abrir caminho para novos avanços.
Eles entraram na guerra achando que venceriam facilmente, e por isso cometeram muitos erros. Eles não conseguiram capitalizar seus ganhos iniciais, nunca realmente alcançaram superioridade aérea e começaram a perder grandes quantidades de tanques, veículos e tropas, devido à falta de planejamento tático e previsão. De repente, as muitas vantagens da Rússia já não pareciam tão grandes e influentes quanto pareciam originalmente. E elas diminuíram ainda mais quando países ocidentais se uniram para ajudar a Ucrânia, enviando desde mísseis até sistemas de defesa aérea. Para ajudar a Ucrânia a defender seu território e espaço aéreo dos ataques russos, e também contra-atacar o inimigo, o que deveria ter sido uma breve e suposta operação militar especial, estava prestes a virar uma guerra convencional prolongada, com todas as baixas e complicações envolvidas. Nenhum dos lados estava preparado, e o campo de batalha começou aos poucos a favorecer a Ucrânia. Suas fileiras cresceram com a chegada de mais voluntários, equilibrando as chances contra o enorme exército da Rússia. Kiev passou a receber informações valiosas de agências de inteligência ocidentais e desbloqueou novas capacidades ofensivas e defensivas. À medida que mais armas e sistemas eram entregues de lugares como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França, a Ucrânia conseguiu até lançar algumas operações ofensivas próprias, em regiões como Kherson e Kharkiv. Em resposta, Moscou ficou cada vez mais desesperada. Iniciou uma mobilização parcial, enviando centenas de milhares de soldados extras à linha de frente e investindo forte na expansão da indústria de defesa militar. Por fim, obteve uma vitória notável na Batalha por Bakhmut, após muitos meses de um conflito brutal e sangrento. Mas a guerra entrou efetivamente em uma espécie de impasse a partir desse ponto, com a Rússia fazendo apenas pequenos avanços aqui e ali, mas tendo dificuldades para capturar qualquer cidade ou vila importante. Nesse período, a Ucrânia conseguiu anular ou contra-atacar quase todas as vantagens russas. O imenso poder do vasto exército de tanques russos, por exemplo, foi rapidamente neutralizado pelo uso inteligente de minas, drones e outras armas antitanque pela Ucrânia, o que forçou os comandantes do Kremlin a repensarem suas táticas. A Rússia também tinha uma enorme vantagem no ar quando a guerra começou, com uma força aérea muito superior e mais poderosa. Ela poderia ter usado isso para dominar o céu sobre cidades como Kiev e Kharkiv. Mais uma vez, porém, a Ucrânia encontrou maneiras de eliminar essa vantagem, montando uma das redes de defesa aérea em camadas mais inteligentes e fortes do mundo. Contudo, desde radares avançados e sistemas de mísseis, até torretas operadas por IA e equipes móveis de defesa. Também na artilharia, a Rússia iniciou a guerra com sistemas e munições incomparáveis. Seus comandantes pretendiam depender fortemente do enorme poder de artilharia, bombardeando implacavelmente os redutos ucranianos para esmagar e desgastar seus oponentes ao longo do tempo. Mais uma vez, a Ucrânia encontrou um jeito. Com a ajuda de seus aliados e de inovações nacionais, a Ucrânia encontrou maneiras de revidar, localizando e destruindo estoques e depósitos de munição russos, dando ao Kremlin muito menos projéteis para usar. Mesmo quando a Rússia achava que tinha encontrado uma nova vantagem, a Ucrânia sempre encontrava uma maneira de combatê-la. Quando a Rússia investiu pesado em drones, por exemplo, e começou a lançar dezenas, depois centenas de drones contra cidades ucranianas todas as noites, os líderes de Kiev acharam formas mais eficazes de se defender, com apoio de aliados ocidentais. A Ucrânia então foi além, desenvolvendo sua própria indústria nacional de drones, lançando ataques contra alvos russos, destruindo tudo, desde refinarias de petróleo até bases aéreas. 1 a 1, Kiev minou quase todas as vantagens convencionais da Rússia em número, blindagem, poder aéreo e poder de fogo. Sem orçamento ou recursos para igualar ou superar essas vantagens, ainda assim conseguiu neutralizá-las. O que nos leva até o estado atual da guerra e a última vantagem de Putin, que está diminuindo rapidamente. A capacidade do seu país de manter uma guerra de atrito semana após semana, mês após mês. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, toda semana. Assim que ficou claro que conquistar a Ucrânia levaria bem mais tempo que o previsto, muitos especialistas militares ainda achavam que a Rússia venceria pelo desgaste. Isso porque, mesmo enfrentando várias ondas de sanções econômicas e sofrendo pesadas perdas no campo de batalha, Moscou tem demonstrado consistentemente uma notável capacidade de simplesmente continuar.
Após perder centenas de milhares de soldados mortos ou feridos, Moscou desenvolveu métodos eficazes para recrutar mais pessoas e substituí-los. Quando tanques e veículos blindados foram destruídos, Moscou recorreu aos seus vastos estoques soviéticos para encontrar mais. Com antigos aliados distantes, Moscou reforçou laços com países como o Irã e a Coreia do Norte para sustentar sua máquina de guerra. E mesmo quando sua economia foi levada ao limite, Moscou de alguma forma agiu às pressas e encontrou soluções para evitar uma recessão sem precedentes. Mas o tempo continua passando, as perdas continuam aumentando e o progresso no campo permanece surpreendentemente lento. Enquanto isso continuar, a vantagem da Rússia continuará a se desgastar, e é exatamente nisso que a Ucrânia está apostando. De fato, toda a estratégia da Ucrânia gira em torno de tornar a guerra o mais fútil e insustentável possível para a Rússia. Os comandantes de Kiev sabiam que jamais venceriam uma guerra contra um adversário tão superior. Em vez disso, eles se concentraram em minimizar as perdas territoriais, aumentar ao máximo as baixas russas e causar o maior dano possível à economia russa, sobretudo com ataques de drones e mísseis a alvos valiosos, como refinarias e depósitos de combustível. Moscou, por sua vez, continua a confiar na mesma estratégia de força bruta e poder avassalador na qual apostou desde o primeiro dia. Ela segue pressionando nas linhas de frente, esperando que grandes avanços ocorram ou que a Ucrânia sofra danos à infraestrutura e perdas econômicas suficientes para que seus líderes aceitem encerrar a guerra. O problema é que a vantagem numérica de Moscou já não é nem de longe tão eficaz quanto era antes. E aqui está o motivo. No início da guerra, as linhas de frente bem definidas permitiam aos comandantes russos planejar movimentos e lançar ataques em grande escala contra posições ucranianas. Com o avanço da guerra, a dinâmica do campo de batalha mudou drasticamente, tornando as linhas de frente vagas e porosas. Já não está claro qual lado controla quais trechos de território, com toda a área da linha de frente parecendo mais uma zona de morte amorfa e nebulosa. Dominada por drones, com bolsões de fortificações ucranianas aqui e ali e pequenos grupos russos fazendo o possível para cercá-los, as estradas estão cobertas com redes antidrones. Os veículos têm sistemas de guerra eletrônica e os transportes de pessoal usam redes, espetos e defesas improvisadas para tentar resistir a ataques de drones. Em resumo, toda a zona é um caos sangrento e brutal. E enquanto ambos os lados passaram grande parte do tempo lutando para controlá-la ao longo de 2025, ambos tiveram dificuldades para afirmar qualquer tipo de domínio. Na verdade, isso é uma notícia melhor para a Ucrânia do que para a Rússia. Enquanto tropas e recursos russos estiverem presos na zona de morte, não farão progresso real nem tomarão locais cruciais que permitiriam avançar rumo à vitória. Eles apenas jogam mais homens e recursos na moedor de carne, enfraquecendo suas forças aos poucos. E se a Rússia continuar com sua estratégia atual, suas perdas só vão aumentar, com muito pouco para mostrar em troca. Porque essa abordagem não está funcionando. O uso de pequenos grupos de infantaria e tropas levemente motorizadas para contornar posições ucranianas não gera impulso suficiente. Mesmo que esses pequenos esquadrões escapem dos drones e rompam as defesas inimigas, as brechas são pequenas demais para virar avanços reais. Assim, a outrora poderosa e estruturada ofensiva da Rússia, que avançou sobre as fronteiras da Ucrânia e capturou vastas áreas de terra nas primeiras semanas e meses da guerra, se transformou em um avanço desorganizado e sem direção, totalmente incapaz de gerar ganhos reais. E esse não é o único problema. Por anos, pouco importava que as táticas da Rússia fossem desperdiçadoras, imprudentes ou causassem tantas baixas. Ela sempre conseguia recrutar mais homens, atingir seus objetivos e, em alguns momentos, até recrutar mais novos soldados do que perdia em qualquer mês. Ela fazia isso de várias formas, incluindo oferecer grandes incentivos financeiros a homens aptos e dispostos a lutar, assim como explorando populações de minorias étnicas, ameaçando imigrantes com deportação caso não se alistassem, e até tirando prisioneiros de suas celas e enviando-os para a linha de frente também. De 2022 a 2024, essas táticas funcionaram. O recrutamento foi tão forte, na verdade, que a Rússia conseguiu até expandir seu exército, que cresceu de cerca de 190 mil no início da guerra para cerca de 1.300.000 em 2025. No entanto, ao longo de 2025, grande parte do recrutamento da Rússia, que chegava a cerca de 30 mil novos soldados por mês,
foi usada apenas para substituir as perdas em combate. Em outras palavras, o exército finalmente parou de crescer. Depois, começou a encolher. No final do ano, o número de baixas irrecuperáveis, ou seja, aqueles que foram mortos ou ficaram gravemente feridos a ponto de nunca mais poderem voltar a lutar, começou a superar o número de novos recrutas. A Rússia mantém grande vantagem em efetivos sobre a Ucrânia, mas seu exército já não consegue se expandir indefinidamente, nem compensar as baixas constantes. Em vez disso, parece que, a menos que o país consiga resolver de alguma forma sua iminente crise de recrutamento, seus números começarão a diminuir e cada perda terá um impacto ainda maior como resultado. E o Kremlin deveria ter previsto isso. Há anos ele se gaba de conseguir resistir às sanções ocidentais e continuar lutando ano após ano, não importa o que aconteça. Assumiu arrogantemente que seu povo continuaria se alistando de boa vontade, permitindo ser enviado para a morte em Donetsk e outras regiões ocupadas. Mas as atitudes começaram a mudar lentamente. Muitos dos russos que realmente estavam dispostos a aceitar dinheiro e lutar na guerra já o fizeram. Os que ficaram para trás, em geral, não querem se alistar por verem isso apenas como uma missão suicida inútil. Moscou agora recorre a outros meios para manter seus números e já foi forçada a convocar reservistas para proteger infraestrutura de ataques de drones ucranianos. Mesmo um país tão vasto não possui um número infinito de pessoas para convocar. A qualidade do seu pessoal também começou a cair, já que muitos dos recrutas mais recentes têm pouca ou nenhuma experiência militar, tornando ainda mais difícil para os comandantes do Kremlin orquestrarem manobras ofensivas eficazes. Isso não significa necessariamente que Moscou está ficando sem homens, mas está cada vez mais difícil recrutá-los, e está perdendo mais do que está ganhando. Quanto mais isso durar, mais a máquina de guerra do país sofrerá, com unidades ficando mais fracas e desequilibradas à medida que aumentam as perdas em combate. Por sua vez, ficará ainda mais difícil para Moscou alcançar os avanços que tanto deseja, e a perspectiva de qualquer tipo de vitória se tornará ainda mais distante e inalcançável. Putin, enquanto isso, está entre a cruz e a espada. Ele já foi longe demais com a guerra para recuar agora, e a economia do seu país está profundamente entrelaçada com o complexo militar industrial. Se levantasse a bandeira branca ou ordenasse retirada, enfrentaria ruína total. Ao mesmo tempo, apesar de suas declarações públicas arrogantes, os fatos estão bem diante do seu nariz. O exército dele está longe do progresso necessário em terra e enfraquece a cada dia. Além disso, a Ucrânia continua realizando ataques regulares à infraestrutura russa, interrompendo o fornecimento de combustível do país, prejudicando sua economia e enfraquecendo ainda mais sua máquina de guerra. Tudo isso dificulta ainda mais para Moscou sustentar financeiramente a guerra, deixando o país diante de um déficit crescente, inúmeras crises orçamentárias regionais, queda nos preços do petróleo e receitas em declínio. Com as sanções ocidentais também se intensificando, os problemas só aumentam. Mas não há absolutamente nenhuma solução para Putin se agarrar. Ele está em uma guerra impossível de vencer. Embora ainda tenha dinheiro e recursos para continuar por mais tempo, ele não tem esperança de sair dessa situação positivamente. Isso só vai acabar mal para ele e para o seu país. E a única carta que lhe resta é simplesmente continuar com isso o máximo possível, adiando seu inevitável fim. Em 2025, o presidente russo tinha duas grandes esperanças. A primeira era que a pressão militar sustentada acabaria levando a um colapso nas linhas ucranianas. A segunda era a esperança de que os Estados Unidos e outras nações ocidentais deixassem de apoiar Kiev. Nenhuma delas ocorreu como ele queria, e o mesmo se repetirá nesta guerra. As tropas russas também estão começando a perceber isso, com cada vez mais soldados se voltando contra o Kremlin e expressando sua raiva contra Putin, como você pode ver neste vídeo. Ou então, assista a este vídeo para ver como as impressionantes unidades de busca e destruição da Ucrânia estão desmontando a máquina de guerra russa, peça por peça. Não esqueça de se inscrever no canal para se manter informado sobre as últimas notícias desta guerra e outros assuntos militares importantes no mundo.